nós estamos vendo na aula passada, vamos retomar na aula de hoje, aquelas classificações do litisconsórcio e as combinações que podem decorrer dos vários tipos de litisconsórcio. Espero que vocês se lembrem, mas a aula passada foi importante, porque a gente trabalhou bastante, primeiro, com a figura do litisconsórcio unitário, só para a gente poder retomar. Eu estava dizendo a vocês que existe uma situação, uma circunstância que pode existir nos processos que vai fazer com que o litisconsórcio ali seja unitário. Quando que o litisconsórcio vai ser unitário? Espero que vocês se lembrem e tenham estudado. O que faz com que ele seja unitário é haver num processo discussão sobre uma, eu até representei por um círculo, uma relação jurídica una, indivisível e com mais de um titular. Então, sempre que no processo houver uma relação jurídica desse tipo, que não é tão comum, para falar bem a verdade, mas sempre que houver discussão sobre esse tipo de relação jurídica, o litisconsórcio aí será unitário. E aí eu terminei a aula concluindo o seguinte: havendo discussão sobre esse tipo de relação, normalmente, em regra, no âmbito do ordinário, vai ser forçosamente obrigatório chamar todos os envolvidos. Afinal de contas, se uma relação jurídica tem 2 ou mais participantes, o normal é que todos tenham que ser chamados, todos tenham que ser convocados para o processo. De onde vai resultar que o litisconsórcio será unitário? Sim, porque a discussão versa sobre relação una e indivisível, mas também necessário. Então, normalmente, quando o litisconsórcio é unitário, porque se discute esse tipo de situação, além de unitário, ele será também necessário. Mas eu terminei a aula passada dizendo uma coisa fundamental que eu espero que vocês se lembrem. O que eu disse para vocês é que, excepcionalmente, em circunstâncias extraordinárias, digamos assim, é possível que a lei autorize que uma relação una, indivisível e com vários titulares seja defensável, ou possa ser defendida em juízo por apenas um deles. Se isso acontecer, essa lei nos remete para o campo da legitimidade extraordinária, porque permite que uma coisa com vários titulares seja defendida só por um. E nesse caso, o litisconsórcio que vai se formar vai ser unitário e facultativo. Tá? Foi aí que nós paramos na aula passada. Tá? O que nós vamos fazer na aula de hoje? A aula de hoje é um pouco mais tranquila. Nós vamos fazer as demais combinações faltantes. Então, vejam. Se na aula passada nós trabalhamos o tempo todo com o litisconsórcio unitário e fizemos as combinações possíveis, na aula de hoje nós vamos trabalhar com qual tipo de litisconsórcio para fazer as combinações possíveis. Litisconsórcio simples. Ok? O que é o simples? O que é um litisconsórcio simples? Falamos, litisconsórcio simples é aquele que não é unitário. Isto é, aquele em que, ao final, o juiz julgará da forma como ele entender melhor, sem necessidade de que o resultado seja uniforme, único para todos os litisconsortes. Ok? Então, assim, pressuponham, a partir deste momento, um litisconsórcio simples, que se formou, que existe, mas no qual o resultado não precisa ser o mesmo. Pode até vir a ser o mesmo, mas não é obrigatório que seja. Então, gente, tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, vamos primeiro pensar no seguinte: se o litisconsórcio é simples, é porque não se discute uma relação una e indivisível. Agora, do litisconsórcio simples, as duas combinações possíveis ele pode ser simples e unitário, simples e necessário, e simples e facultativo. São as duas combinações possíveis. Lembra, na aula passada nós vimos o unitário necessário e unitário facultativo.
Na aula de hoje nós vamos ver o simples necessário, o simples facultativo. Gente, cabe perguntar, quando que se formará esta combinação aqui? Quando que um litisconsórcio será simples? Isto é, o resultado não precisa ser igual para todos, mas necessariamente todos os envolvidos precisam ser chamados. Em que circunstâncias formar-se-á esta combinação? Resposta: o litisconsórcio será simples e necessário quando a sua formação for imposta por lei. Já explico. Lei. Vejam, existem determinadas situações, existem determinadas hipóteses em que a formação do litisconsórcio é necessária, obrigatória, porque é uma lei impondo a sua formação. Recentemente, não sei se vocês se lembram, eu dei um exemplo desse tipo. Vocês lembram quando nós estudamos as pessoas casadas quando estão em juízo? Nós vimos que no polo passivo, quando o invasor é casado, necessariamente tem que ser citado o invasor e o seu cônjuge. Eu posso dar um segundo exemplo. Talvez seja mais interessante. Vocês já devem ter estudado alguma vez na vida e devem lembrar das ações de uso capião. Lembram delas? O que tem nessas ações de uso capião? Então, nós temos alguém que quer usucapi, digamos um usucapião de imóvel, e o Código de Processo Civil determina que seja citado não só a pessoa em cujo nome este imóvel está registrado e que vai perdê-lo se houver a declaração de usucapião, mas manda que obrigatoriamente sejam citados também todos os confrontantes. Então, vamos imaginar um terreno que tem aqui, sei lá, A, B, C, D, E como confrontantes. Tem que chamar todo mundo, obrigatoriamente. Então, primeiro, nós estamos diante de um litisconsórcio necessário. Isso não tenham dúvida. Necessário. E necessário por quê? Porque há uma lei que obriga a participação de todos os confrontantes. Agora, professor, é um caso de necessário e unitário? Resposta: não, porque cada um desses confrontantes está numa situação diferente. A sentença não precisa ser igual para todos. Não existe aqui uma relação una e indivisível, como é um casamento ou um contrato. Aqui cada um é um confrontante titular de um terreno diferente. Então é perfeitamente possível que o juiz reconheça que essas divisas aqui estão certas, mas essas aqui estão erradas. E o juiz acolha o pedido de usucapião com essas divisas, mas não acolha com essas. Então vejam, na ação de usucapião, o litisconsórcio não é unitário, porque cada vizinho tem um terreno diferente, não é uma relação una e indivisível. Cada vizinho está numa situação distinta, vocês compreendem isso? Porque cada um tem o seu terreno, cada um tem as suas divisas, etc, etc. Então o juiz não precisa julgar de maneira uniforme em relação a todos. Pode julgar diferente, tá? Então, o litisconsórcio não é unitário, é um litisconsórcio simples. Tá? Agora, apesar de ser simples, a lei, existe um dispositivo de lei que obriga, que impõe a sua formação, o que o torna simples e necessário. Ou necessário e simples, como vocês preferirem. Tudo bem? Será que vocês conseguem perceber a diferença entre isso e o que nós estudamos na aula passada? Por exemplo, na aula passada, nós estudamos situações em que o litisconsórcio era unitário. Isto é, em que havia uma relação jurídica una e indivisível. Por exemplo, um casamento, um contrato, etc. Aqui não, aqui nós estamos falando de uma relação jurídica que envolve várias pessoas, mas cada um numa situação distinta, cada um com o seu terreno, cada um com suas divisas, etc. Tá?
Então, aqui o litisconsórcio é necessário, sim, porque a lei manda, mas é simples porque cada um está em situação particular. Está claro? E, por fim, existe a última combinação, que é a do litisconsórcio facultativo e simples. Ou simples e facultativo, como vocês preferirem. Que é, gente, de todas, a combinação mais comum. A combinação mais frequente. Tá? E aqui, qual é a preocupação do legislador? Então, vejam, aqui nós vamos ter um litisconsórcio cuja formação é optativa e no qual o resultado para os litisconsortes não precisa ser igual. Qual é a preocupação do legislador em relação a esta combinação? É que, mesmo para que se forme um litisconsórcio desse tipo, é preciso que os litisconsortes, que os envolvidos, tenham um mínimo de liame, que as situações em que eles estejam sejam minimamente semelhantes. Não dá, gente, para acontecer o seguinte: imaginem duas pessoas indo na direção do fórum, uma vindo pela esquerda, outra pela direita. Aí elas chegam na porta do fórum e trombam. Ah, desculpa, não, desculpa, por favor, entra você, não, entra você primeiro. E começam a bater papo ali na porta do fórum, tá? Coisa que não é nada rara. E aí, uma pergunta para outra: o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim pedir o despejo do meu inquilino. Ah, tá bom, e você? Eu vim pedir uma indenização por acidente de carro que eu sofri uns dias atrás. Aí uma olha para a outra e diz: então vamos propor juntos a ação? Não dá. Tá? O juiz não vai aceitar esse litisconsórcio. Por quê? Porque não tem nada a ver a situação de um com a situação de outro. Não tem o mínimo de liame, qual que é a palavra aqui? De grude entre as duas situações que permita essa reunião. Mesmo no litisconsórcio mais ameno, vamos dizer, que é o facultativo e simples, né? Mesmo aqui tem que ter um mínimo de similitude, vamos dizer, de similaridade, de semelhança, de ligação, de liame, de elo, sei lá qual é a palavra, que permita a reunião dos litisconsórcios. Então, preocupado com isso, veio o legislador brasileiro e no artigo 46, enumerou em 4 incisos. Então, depois, se vocês consultarem com calma o artigo 46, vocês verificarão que ele tem 4 incisos. Situações em que ele, legislador, admite que há esse liame e que, portanto, os interessados podem formar um litisconsórcio. Antes de avançar, gente, essas hipóteses do artigo 46, dos 4 incisos do artigo 46 que nós vamos estudar agora, são relativas à combinação que resulta nessas hipóteses do artigo 46, é essa, facultativo simples. Outros tipos de litisconsórcio, outros tipos de combinação, vêm tratados em outros artigos. Tá? As hipóteses do 46, essas que nós vamos estudar agora, resultam, implicam na formação de um litisconsórcio facultativo e simples. Quais são, professor, as 4 hipóteses do artigo 46? São elas. Primeira, diz lá o inciso 1, quando houver comunhão, quando houver entre os envolvidos, os interessados, comunhão de direitos e obrigações. Comunhão. Comunhão é essa expressão que o inciso 1 utiliza. Professor, o que é essa comunhão? A que o Código está se referindo? Que ideia é essa de comunhão de direitos e obrigações? A gente gravem isso. Essa expressão comunhão, que a lei usa, é uma forma técnica, talvez sofisticada, de a lei processual se referir a um fenômeno velho conhecido nosso,
que é o fenômeno da solidariedade, que a gente estuda no direito das obrigações. Vocês já estudaram solidariedade, claro, nessa altura, pelo menos alguma vez na vida. Solidariedade no direito das obrigações, vamos lembrar, é um fenômeno que, quando existe, permite que a obrigação seja integralmente exigida, se o credor assim desejar, de qualquer um dos devedores solidários. Não é isso? Então, por exemplo, imaginem que A seja credor de B, C e D por R$3.000. Tá? Bom, se eu digo que A é credor de B, C e D por R$3.000, imediatamente vai surgir a dúvida. Eles são devedores solidários? Se sim, ou porque tem um contrato que assim estabelece, ou porque é uma hipótese em que a lei manda que exista solidariedade, o que caracteriza a solidariedade? O seguinte, olhem para cá um minuto. Se B, C, D são devedores solidários, isso significa o seguinte: A pode preferir promover a cobrança só de B, se ele quiser, sim ou não? Sim. Ou só de C? Ou só de D? Sim. Agora, se ele, A, credor, quiser de cara já cobrar dos três a liame suficiente, a grude suficiente, para que ele possa propor contra todos em litisconsórcio? Resposta: sim. Qual é o liame que há? Eles são devedores solidários. Existe comunhão de direitos e obrigações entre eles. Que tipo de litisconsórcio, no entanto, haverá aqui? Primeiro, necessário ou facultativo? Bom, se nós estamos diante de um caso de solidariedade, isso significa que a dívida pode ser cobrada ou só de um, ou de mais de um, a critério do credor. Então, se ele tem a opção de cobrar só de um ou de todos, o litisconsórcio está aqui na lousa, facultativo. Além disso, aqui é importante que vocês percebam, em algumas classes, alguns alunos perguntam o seguinte: professor, eu entendi, que é facultativo, eu aceito. Afinal de contas, o credor podia cobrar, tinha a opção de cobrar isoladamente só de um. Mas, professor, não é uma dívida una. Esse litisconsórcio aqui não é unitário. Bom, aqui a gente tem que parar para lembrar o seguinte: para um litisconsórcio ser unitário, eu falei isso 1030 vezes na aula passada. Para um litisconsórcio ser unitário, é preciso que no processo se discuta uma relação una e indivisível. Por exemplo, um casamento, um contrato, etc. Tá? Então, agora, vamos ver aqui, nós temos uma dívida em dinheiro de R$3.000. É uma dívida? É uma obrigação una? É. Agora, será que ela é indivisível ou será que ela pode ser cobrada separadamente, dividida 1.000 para cada um? Claro que ela é. Obrigação em dinheiro é uma obrigação divisível. E se ela é divisível, o litisconsórcio não pode ser unitário. Ele é facultativo e simples. Afinal de contas, por exemplo, um deles pode provar que já pagou a sua parte. Tá? Enfim. Ou um deles pode provar que a sua assinatura é falsa no documento. Aí o juiz vai julgar procedente para um e improcedente para o outro. Litisconsórcio facultativo é simples. É diferente de um casamento. Se no casamento a mulher provar que a assinatura dela é falsa, vai anular o casamento para ela e para o marido. Não dá para anular só para a mulher. Aqui não. Se provar que a assinatura de B só é falsa, vai anular para B, mas não vai anular para C e D. Percebe a diferença? Então, a primeira hipótese do artigo 46 é a da solidariedade. Segunda hipótese. Diz lá o Código de Processo Civil: também haverá liame suficiente, inciso 2, quando os interessados quiserem ir a juízo com base no mesmo
fundamento de fato ou de direito. De fato ou direito. Mesmo fundamento de fato ou de direito. Agora acertem, por gentileza, o que eu vou perguntar. Nesta altura do campeonato. O que é, que nome a gente dá aos fundamentos de fato e de direito de uma determinada ação? Isso é a sua a sua causa de pedir. O que é a causa? Longamente, a causa de pedir é a descrição dos fatos e do direito, fundamento de fato e de direito. Tá? Então, o que o inciso 2 do artigo 46 está nos informando? Que se duas pessoas quiserem ir a juízo com base na mesma causa de pedir, em vez delas irem cada uma propor a sua ação, elas têm a opção de proporem juntos. Professor, você poderia dar um exemplo? Claro, um exemplo banal. Uma pessoa sai dirigindo um veículo, um pouco imprudentemente, em excesso de velocidade e tal, perde o controle do veículo, o veículo se desgoverna e essa pessoa vai colidir contra 5 carros que estão estacionados. Isso significa que nós temos, a priori, 5 vítimas. 5 pessoas que estão sofrendo dano. Tá? Agora, o que é importante, existe liame suficiente, se essas 5 vítimas quiserem, existe grude suficiente para que, em vez de cada uma propor a sua ação individual, elas possam se agrupar e formar um litisconsórcio? Sim. Qual é esse grude? Elas estão indo a juízo com base no mesmo fato, no mesmo acidente, portanto, na mesma causa de pedir. Agora, é um litisconsórcio necessário ou é facultativo? Facultativo. Elas não precisam se agrupar. Digamos que uma não vai com a cara da outra. Cada um propõe sua ação individual. E, além disso, é preciso que o juiz decida da mesma forma para todos? Claro que não. Professor, mas foi um acidente só. Eu sei, mas pode ser que uma comprove que sofreu danos e a outra não consiga comprovar. Então, a sentença vai ser de procedência para um e improcedência para o outro. Litisconsórcio facultativo simples. Não é uma situação una e indivisível, gente. Cada um tem seu carro. Né? Cada carro sofreu seu dano. Então, acho que essa situação é fácil. Né? Em que outra situação, qual é a terceira situação em que se autoriza a formação desse tipo de litisconsórcio? Resposta: na situação em que houver conexão. Conexão. Ou seja, o código está dizendo o seguinte: quando 2 ou mais pessoas estiverem em situações conexas, haverá liame suficiente para que elas, em vez de cada qual propor sua ação, elas se reunirem. Tá? Aqui, gente, senhores processualistas, o nosso Código de Processo Civil cometeu um equívoco, vamos dizer, como se diz, cometeu uma falha, que está difícil de enxergar, mas eu vou mostrar para vocês qual a falha. Eu acho que, com o que eu falar agora, vocês já vão descobrir. Nós não estudamos conexão ainda, vamos estudar um pouco mais para frente, faz parte do tema da competência. Quando nós estudarmos conexão, nós vamos ver que 2 ações são conexas, podem ser, portanto, reunidas. Haverá conexão quando nelas houver ou o mesmo pedido, ou a mesma causa de pedir. Tá? Então, haverá conexão ou por identidade de pedidos ou por identidade de causa de pedido. Agora, eu peço gentilmente a vocês o seguinte: olhem para a lousa e tentem identificar qual é a imperfeição, qual é a falha, a atecnia que o Código de Processo Civil cometeu.
É que se vocês olharem para o artigo 40... Posso responder? Se vocês olharem para o artigo 46, inciso 2, vocês vão ver o inciso 2. Tem um inciso, que é o 2, que diz que haverá liame suficiente quando houver a mesma causa de pedir. E o inciso 3 fala da conexão. Ocorre que a conexão abrange mesmo o pedido ou mesmo a causa de pedir. Isso significa dizer, se eu não estou enganado, então, que o inciso 2 está sobrando, está a mais, ele não precisaria existir. Porque ele é abrangido, digamos, ele é englobado pelo inciso 3. A hipótese do inciso 3 engloba do inciso 2. O inciso 2 poderia até ser excluído, que não faria diferença. Né? Mas, enfim, está assim no código, paciência. Também não é um erro grave. Né? Então, rigorosamente, até este momento, nós vamos ver que tem mais um inciso, mas rigorosamente, nesse momento, a gente consegue responder, dizer que há duas situações, por enquanto, que permitem a formação do litisconsórcio facultativo simples, em que há liame suficiente. Quais são? A da comunhão ou solidariedade e a da conexão. Mas existe uma quarta e última situação. Quarta e última, que eu vou pôr bem aqui embaixo, também não cabe mais para cima, que é o seguinte: diz o inciso 4 que também haverá liame suficiente quando entre os interessados houver afinidade por um ponto comum de fato ou de direito. A afinidade por um ponto comum de fato ou de direito. Esse inciso 4 merece um cuidado, uma atenção especial. Vocês se lembram, gente, quando nós começamos a estudar o litisconsórcio, na primeira aula que eu introduzi esse assunto, que eu disse para vocês o seguinte: a nossa legislação facilita a formação, favorece a formação. Dá para dizer quase que o legislador gosta do litisconsórcio. E com razão, né, porque nós vimos que o litisconsórcio tem pelo menos duas grandes vantagens: a economia e o evitar resultados contraditórios. E eu acho que a maior prova desse gosto que a lei brasileira tem pelo litisconsórcio está nesse inciso 4. O que esse inciso 4 está dizendo é o seguinte: basta que duas ou mais pessoas estejam em situações afins, que já há liame suficiente, eu, legislador, já autorizo, já é o bastante para a formação do litisconsórcio. Resta saber, professor, mas o que é a afinidade por um ponto comum? Vejam vocês, primeiro eu vou dar um exemplo, para daí a gente extrair desse exemplo as conclusões que a gente possa tirar. Imaginem a seguinte situação. Gente, imaginem que nós sejamos proprietários de uma fazenda. Né? Então, eu sou proprietário de uma fazenda. Imaginem. Imaginem que eu tenha 3 vizinhos. A, B e C. E imaginem que na segunda-feira, as galinhas do vizinho A, ele é um criador de galinhas, em grande alvoroço, invadam a minha propriedade. Ele deixou aberto o galinheiro. As galinhas, numa grande correria, pulam não sei se elas são capazes, elas se locomovem até a minha fazenda e atacam a plantação de milho. Portanto, eu sofri danos decorrentes dos animais do meu vizinho A. Tá? Tenho direito a pedir reparação de danos. Tá? Aí, imaginem que alguns dias depois, na terça, quarta-feira, os cavalos do vizinho B, não é o mesmo vizinho, é outro vizinho, que este cria cavalos. Encontrando o estábulo vazio,
invadam a minha propriedade e comam a plantação de cenoura. Me causaram danos. Imagine, por sua vez, que os porcos do vizinho C encontrem na quinta-feira o portão do chiqueiro aberto, invadam a minha propriedade e comam todas as batatas da minha plantação. Então vejam que semana terrível a minha. Eu pergunto a você, eu sofri danos na segunda, na terça e na quarta. E aqui é que é o ponto muito importante. Trata-se de fatos diferentes. Porque se fosse o mesmo fato, como eu dei exemplo agora, minutos atrás, de um acidente de trânsito, que um carro bate em 5, se fosse o mesmo fato, formar-se-ia o litisconsórcio com base na conexão, mesmo fato, mesma causa de pedir. Mas aqui não, aqui nós temos fatos diferentes. Num dia foi a invasão de galinha, no outro dia foi a invasão de cavalo, no outro dia invasão de porco, de vizinhos diferentes, cada qual provocando danos diferentes. Então vejam, não há conexão. Porque os pedidos são diferentes em relação a cada vizinho e a causa de pedir também é diferente. Agora, se eu quiser propor uma ação só contra os 3 vizinhos, eu posso. Existe liame suficiente? O Código de Processo Civil, artigo 46, inciso 4, diz sim, porque embora sejam fatos diferentes, situações distintas, elas são afins por um ponto comum. Por que afins? Porque em todas há danos provocados por animais deixados soltos pelos meus vizinhos. Então vejam que mesmo que não haja conexão, havendo afinidade, isto é, se o juiz entender, no caso concreto, que as situações envolvendo os litisconsórcios, os interessados, são situações afins, e afinidade traduz uma ideia de similitude, né, de semelhança, o juiz autoriza, vai permitir a formação do litisconsórcio. Entendem? Uma coisa que vocês precisam saber, porque já caiu isso em concurso, alguns processualistas chamam esse litisconsórcio, digamos, mais tênue, né, que se forma por afinidade, de litisconsórcio impróprio. É uma palavra que vocês encontram em alguns livros, como tem alguns examinadores que gostam de nomes. Pode ser que perguntem para o professor o que é um litisconsórcio impróprio. Bom, litisconsórcio impróprio é aquele que se forma quando há afinidade por um ponto comum entre os litisconsórcios. Claro que nesse caso o litisconsórcio será facultativo e simples. Né? Ou seja, a gente pode então agora resumir o artigo 46 em 3 hipóteses. Comunhão ou solidariedade, conexão e afinidade. E se vocês prestarem bem atenção, aqui de baixo para cima, não sei se vocês concordam comigo, há um grau crescente de liame. Né? O mais tênue é a afinidade, um pouco mais forte a conexão, um pouco mais forte a comunhão. Agora vejam, se 2 ou mais pessoas tiverem um liame menor que a afinidade, qual é a consequência? O juiz não autorizará o litisconsórcio. Por outro lado, se for um liame maior do que a comunhão, qual é também a consequência? Se for um liame maior do que a comunhão, aí o litisconsórcio resultante não será facultativo simples, vai ser ou necessário, unitário, vai ser uma das outras espécies. Tá? Então, gente, de tudo que a gente aprendeu, e essas 2 aulas, a passada e a de hoje, são muito importantes dentro do tema do litisconsórcio, a gente pode extrair o seguinte resumo, ou as seguintes conclusões. Vocês lembram que há 2 grandes classificações do litisconsórcio, pelo amor de Deus. Quais são? Necessário ou facultativo de um lado, no que concerne à obrigatoriedade ou não da sua
formação. E, por outro lado, unitário e simples no que concerne ao resultado do processo para os litisconsórcios. Tudo bem? Agora, quais são as combinações possíveis? Quais são, então, vamos lembrar da aula passada. Quando que um litisconsórcio vai ser unitário? Pode até fazer a bolinha. Relação jurídica una, indivisível e com mais de um titular. Agora, vamos lembrar. Ele vai ser unitário e necessário quando? Quando no processo se discutir relação jurídica una, indivisível com mais de um titular, e nós estivermos no campo da legitimidade ordinária. E ele vai ser unitário e facultativo quando? Quando no processo se discutir uma relação jurídica una, indivisível com mais de um titular, e nós estivermos no campo da legitimidade extraordinária. Estudamos isso na aula passada. Tá? Por outro lado, quando que ele vai ser simples e necessário? Quando ele for decorrente de lei. E por fim, quando que ele vai ser simples e facultativo? Nessas hipóteses do artigo 46, incisos 1 a 4 do Código de Processo Civil. Tá? Então, por exemplo, se perguntarem para vocês agora numa prova, em que hipóteses no Brasil existirá um litisconsórcio necessário? Vocês já sabem, vai ser necessário e unitário, quando no processo se discutir uma relação jurídica una, indivisível com mais de um titular no campo da legitimidade ordinária. E vai ser necessário e simples quando houver lei impondo a sua formação. E aí, por diante disso, vocês conseguem extrair todas as combinações possíveis. E aí, gente, será que vocês conseguiram? Vão tudo bem com essas combinações? Então, agora, prometendo a vocês que nós vamos entrar num assunto mais tranquilo, mas ainda dentro do litisconsórcio, eu queria enfrentar com vocês um tema que eu acho muito interessante. E muito interessante porque é muito novo dentro do litisconsórcio. Né? Vocês sabem que muito novo em direito é assim, uns 20 anos, mais ou menos. Né? Mas é uma questão que tem sido muito discutida em cursos de pós-graduação, etc., e cai em concurso também, que é o seguinte. Uma das dificuldades que a gente enfrenta é a seguinte, nós já vimos que uma das classificações do litisconsórcio é a do litisconsórcio necessário. Né? Uma das espécies de litisconsórcio. Que é aquele em que não há opção do autor entre formá-lo ou não. Se ele é necessário, é porque a sua formação é obrigatória. Isso pode trazer, na prática, algumas dificuldades. Quais, professor? Que dificuldades pode haver na formação do litisconsórcio necessário, em que a participação de todos é obrigatória? Resposta. Se o litisconsórcio for necessário passivo, então vamos dizer que exista no polo passivo um litisconsórcio necessário entre B, C e D. Necessário. Portanto, todos têm que participar. O autor não tem opção de deixar ninguém de fora. Mas vamos dizer que por um lapso, ou por uma má análise, o autor esqueça de incluir um deles no polo passivo. Tá? Por isso que eu pus em linha tracejada aqui. Então, embora haja necessariedade do litisconsórcio em relação a B, C e D, o autor esqueceu de D. Bom, e daí? O que vai acontecer? Como resolver o problema, considerando que o litisconsórcio é necessário? Gente, porque se o litisconsórcio era facultativo, o juiz não vai fazer nada, porque é a opção do autor. Mas se o litisconsórcio é necessário, o que o juiz vai fazer? Bom, aqui acho que a gente pode pensar o seguinte: se o juiz
lendo com cuidado a inicial, perceber de imediato que está faltando um litisconsorte que é necessário, o que o juiz tem que fazer? Senhores advogados. Bom, se o juiz percebeu, detectou que falta um litisconsorte necessário, o juiz tem que mandar emendar, incluir o faltante, sob pena de a petição inicial ser indeferida, o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Tá? Então, o juiz vai dizer, tendo em vista que a lei impondo a formação, ou tendo em vista que precisa chamar todo mundo, emende o autor a inicial, incluindo o litisconsorte faltante. Quais são os problemas que podem acontecer? Também aproveitando das últimas aulas. Pode ser que o juiz não perceba isso desde logo, seja um caso confuso, complicado, e o juiz não perceba e mande citar B e C sem incluir D. Aulas recentes. Se o juiz percebe a falta do litisconsorte necessário no curso do processo, enquanto o processo está vivo, enquanto o processo está em andamento, o que o juiz tem que fazer? Enquanto o processo está em andamento, enquanto o processo está vivo, o juiz tem que mandar corrigir. Corrigir como? Tem que mandar citar o D, seja em que fase o processo estiver, e o juiz vai ter que mandar refazer tudo que havia sido feito até então, sem a participação dele. Então, se o processo estiver lá na frente, vai ter que voltar para a estaca zero. Porque a lei de consorte necessário, ele tinha que ter tido a possibilidade de participar de tudo. Tá? Professor, e se isso só for percebido em grau de recurso? O tribunal, percebendo que falta alguém, vai declarar nulidade de tudo, para mandar citar o litisconsorte faltante. Ok? E o que pode acontecer de mais grave, de pior? Não se perceber a falta do litisconsorte necessário, no curso do processo, o juiz dá a sentença e ela transitar em julgado, quer dizer, o processo acaba sem a participação do litisconsorte necessário. Aí eu pergunto, o que acontece? Que tipo de vício? Vocês lembram que nós estudamos recentemente, que depois que o processo termina, existem vícios de dois tipos, nulidade e inexistência. Qual será o vício aqui? Hoje em dia, tranquilo, se faltar um litisconsorte necessário, a sentença será inexistente por falta de citação de quem precisava ser citado. Tá? Portanto, um vício que pode ser alegado mesmo que passe o prazo da ação rescisória. Um vício que não precisa da ação rescisória, inclusive, para ser alegado. Ele pode ser alegado por meio da ação declaratória de inexistência, a antiga querela nulitatis insanabilis. Tá? Então, se o juiz percebe o vício no curso do processo, ele corrige, mandando refazer tudo o que for necessário. Se o problema só se manifestar depois do trânsito em julgado, vão ter que entrar com a declaratória de inexistência para resolver o problema. Tá? Então, eu acho que aqui não tem grandes mistérios, grandes segredos. Se falta alguém, tem que trazer esse alguém para o processo. Onde eu quero me deter com vocês, gente, que eu acho que a coisa se complica, é nas hipóteses em que há um litisconsórcio necessário, sim, mas não no polo passivo, e sim no polo ativo. Vamos imaginar, por exemplo, que uma determinada ação só possa ser proposta por 3 pessoas em conjunto, A, B e C. E que exista nesse polo ativo um litisconsórcio necessário. Ou seja, a ação não pode ser proposta só por A, ou só por B, ou só por C, ou só por 2 deles. É um litisconsórcio necessário de 3.
Aqui a coisa se complica pelo seguinte: se os três estiverem dispostos, basta que eles contratem um advogado e proponham a ação. Agora, a coisa começa a se complicar no seguinte: imaginem que estes dois aqui, A e B, desejem propor a ação. Estão dispostos, querem propor, acham que tem que ir a juízo, etc. Só que eles sabem que tem mais um litisconsorte que precisa vir junto, porque o litisconsórcio é necessário. Então, imaginem que eles procurem o terceiro, e este terceiro lhes responda: meus caros, meus amigos, muito obrigado pelo convite, agradeço, mas eu não quero propor esta ação junto com vocês. Não vou. Não vou a juízo, não vou passar procuração para advogado, não quero propor ação. Acontece que o litisconsórcio é necessário, o que significa que a ação só pode ser proposta pelo grupo, pelos três. Só que um não quer. A pergunta é: se isso acontecer, qual a consequência? Será que os dois que querem propor ação têm alguma forma de obrigar, compelir, forçar o terceiro a também propor junto? Ou não? É a grande pergunta. E aí? Ou será que não tem como trazer esse um? E se não tiver como trazer o faltante, não vai ser possível propor ação, porque a ação só pode ser proposta pelo grupo. O litisconsórcio é necessário. E aí? Tem ou não tem como forçar alguém a ser autor? Bom, é aqui que nós temos que nos deter. E eu começaria respondendo o seguinte para vocês. Há, a respeito desse tema, duas grandes teorias, duas grandes correntes que dividem aí as preferências. Tá? Duas grandes correntes. Então, qual é a nossa tarefa? Examinar as duas, eu vou expor as duas correntes e aí vocês vão optar. Primeira corrente é a mais antiga, mais tradicional, que eu vou chamar de teoria clássica. Não porque seja melhor ou pior, mas por ser a mais antiga, teoria clássica. Que vai dizer o seguinte, olha aqui, teoria clássica. Ela vai se fundar na seguinte premissa: ninguém pode ser obrigado a ir a juízo contra a sua vontade. Essa é a teoria clássica. Ninguém pode ser obrigado a ir a juízo contra. Ninguém pode ser obrigado a demandar contra a sua vontade, a propor uma ação sem querer propor. Então, vocês vejam, gente, é uma teoria que privilegia, prestigia a liberdade de demandar. Ninguém é obrigado a demandar a contragosto, contra a sua vontade. Resultado, se nós acolhermos essa teoria, se nós dermos preferência à teoria clássica, a consequência vai ser simples. Ou está todo mundo de acordo e sai a ação, ou se tiver um que não queira, não tem ação. É a teoria do quando um não quer, os outros dois não brigam. Ou há adesão espontânea à propositura da ação, digamos assim, ou não tem ação. É curta e grossa essa teoria. Tá? Agora, de uns anos para cá, uns 20, pouco mais, pouco menos, alguns processualistas, em princípio, sobretudo os alemães e italianos, começaram a questionar essa solução da teoria clássica, dizendo o seguinte: mas não é justo. Porque se por um lado essa teoria clássica prestigia o direito de ser, a liberdade de demandar de ser, por outro lado ela acaba
prejudicando o direito de acesso à justiça de A e B, que ficam privados de ir ao Poder Judiciário, às vezes por um mero capricho, por uma mera chatice de ser. Então, o que esses alemães e italianos, em princípio, perceberam é o seguinte: quando alguns querem e outros não, há um confronto, há um conflito entre dois grandes princípios. De um lado, o da liberdade de demandar, que é um princípio que tem valor. A pessoa tem que ter liberdade de escolher se quer proporção ou não. Mas, por outro lado, também tem um outro princípio tão importante quanto, que é o do acesso à justiça daqueles que querem demandar. Percebem? É uma daquelas situações que acontecem no direito, de vez em quando, em que dois conflitos se confrontam. Dois princípios, dois princípios se confrontam. De um lado, o da liberdade de demandar, do outro, do acesso à justiça. Só para vocês entenderem. A teoria clássica, essa que eu dei primeiro, prestigia, privilegia qual dos dois? O da liberdade. A outra teoria, essa que eu vou falar a partir de agora, que eu vou chamar de teoria moderna, por ser mais recente. A teoria moderna, por sua vez, vai privilegiar o princípio do acesso à justiça daqueles que querem propor ação, dizendo que tem que ter um jeito, tem que se encontrar alguma forma de obrigar quem não queira a participar do processo. Bom, agora, qual foi a dificuldade que essa teoria moderna encontrou? Vocês já devem estar imaginando. É assim, se esses dois querem propor ação e esse não, como obrigar? Como é que esses dois aqui vão fazer para trazer este aqui que não quer propor ação junto, não quer assinar a petição inicial, não quer... Como fazer? Foi aí, então, que a teoria moderna, essa que eu vou explicar, fez a seguinte proposta, ou teve a seguinte ideia. O que eles vão dizer é o seguinte: os que querem propor ação devem elaborar a petição inicial e nela devem explicar ao juiz o que é que está acontecendo. Excelentíssimo senhor juiz, neste processo, nós sabemos, existe um litisconsórcio necessário de 3 pessoas. Só estamos nós dois aqui, por enquanto, porque o terceiro não quer, se recusa a participar. Então, explica-se para o juiz o que está acontecendo e, agora vem o tchan da coisa, aqueles que propuserem a ação, explicando ao juiz o que está acontecendo, vão pedir ao juiz que, antes de mandar citar o réu, mande, pasmem vocês, citar o coautor, citar o litisconsorte faltante. Antes de mandar citar o réu, vão pedir ao juiz que mande citar o litisconsorte faltante. O que há de particular nessa situação, nessa hipótese? É que a gente está sempre familiarizado com a ideia de que citação é o ato pelo qual se traz o réu para o processo. E aqui nós estamos diante da citação de alguém que é litisconsorte ativo. Mas foi a forma ou a fórmula encontrada por essa teoria, por esses doutrinadores, para forçar o autor que não quer a vir para o processo. Ele é citado e, concluem os alemães e italianos, a partir do momento que ele for citado, comparecendo ou não, participando ou não, contratando advogado ou não, desde que ele está citado, ele está integrando o processo, e integrando o processo está resolvido o problema do litisconsórcio necessário. Tudo bem? Então, se ele quiser participar, ele é bem-vindo, ele está sendo citado. Se ele não quiser participar, tendo sido citado, ele está integrando o processo. E pronto. Bom, agora, quais são as dificuldades que essa teoria gera? Vamos aprofundá-la. Primeiro, que tipo de comportamento o autor citado pode ter? Vamos pensar um pouquinho, como é que C pode agir aqui?
né? Que tipo de atitude ele pode tomar? Primeira possibilidade, vamos exaurir o tema. Vocês concordam que ele pode optar por participar? É uma das alternativas. Isto é, ele pode vir ao processo e ocupar o polo ativo junto com os seus colegas. Né? Mas não deixa de ser uma situação curiosa, quer dizer, ele vai ser um autor que vai vir para o processo para assumir a condição de autor, embora ele não tenha participado da elaboração da petição inicial, porque em princípio ele se recusou. A pergunta que não quer calar: qual é o primeiro ato processual que ele pode praticar, vocês acham? Quer dizer, ele está sendo citado, ele quer participar, ele quer virar autor. O que ele pode fazer? A doutrina vai dizer, o que ele pode fazer na condição de coautor, se ele quiser participar, é, verificando que a inicial, elaborada pelos seus companheiros, tem algum tipo de imperfeição, falha, vício, deficiência, ele, assumindo a condição de coautor, pode requerer o aditamento, a emenda da inicial. Aditamento da inicial. Tá? Não é por outra razão, e agora eu posso explicar uma coisa que eu não tinha explicado antes, não é por outra razão que ele tem que ser citado antes do réu. Por quem, então? Porque vocês sabem que existe aquela regra de que depois que o réu está citado, não dá mais para aditar a petição inicial. Tá? Então ele tem que ser citado primeiro, a dita inicial, e depois se cita o réu. Aqui tem uma ressalva também. Este coautor, gente, que quer aditar a inicial, ele pode sim aditá-la para sanar algum vício, alguma deficiência, alguma imperfeição. Agora, ele não pode querer aditar a inicial para mudar o pedido, para alterar o que os seus companheiros... Ele não pode chegar no ele não pode chegar no processo agitando. Ele não queria participar. Teve que ser citado para vir. Agora ele vai querer vir e mudar o pedido dos seus colegas? Tenha santa paciência. Não. O que ele pode, o que é aceitável, é ele corrigir, aperfeiçoar, aprimorar a petição inicial, tudo bem, mas não mudar, alterar os pedidos, etc. Mudar a ação. Tudo bem? Então, essa é uma das atitudes possíveis. Participar. Ocupar o lugar que ele deveria ter ocupado desde o princípio, mas se recusou. Segunda alternativa perfeitamente possível. Ele pode simplesmente silenciar e não vir. Silenciar. Não quer participar, não quer não quer. Não quer contratar advogado, não tem dinheiro, não quer. Aí o que é mais importante, tudo bem. A gente não tem como obrigá-lo a falar. Então, se ele quiser silenciar, paciência. Agora, a grande pergunta, se for essa opção, ainda assim ele estará integrando o processo e sofrerá as consequências de eventual sentença? Resposta, sim. Lembrem-se, para essa teoria funcionar, ela tem que pressupor que, citado, o litisconsorte necessário está integrando o processo. Se ele vai participar ativamente ou não, se pronunciar, se manifestar, é problema dele. Tá? Como é que nós estamos indo aqui? Estou aprofundando um pouco nisso, porque também vocês não vão encontrar isso, acho que em lugar nenhum. Então, é a oportunidade da gente poder aprofundar. Tudo bem? Uma terceira possibilidade de ele tomar, uma terceira atitude possível de ele tomar, seria a seguinte. Ele não foi ouvido ainda, né? Quer dizer, o juiz mandou citá-lo. Eu acho que uma coisa que ele pode tentar é impugnar a sua condição de litisconsorte necessário, impugnar a sua condição.
Quer dizer, o juiz mandou citá-lo porque, a priori, entendeu que ele é litisconsorte necessário. Mas ele ainda não teve oportunidade de falar. Então, pode ser que, citado, ele venha só para dizer o seguinte: excelência, engano. Tem aqui um equívoco. Eu não sou o litisconsórcio, aqui não é um litisconsórcio necessário. Portanto, eu não precisava ter sido citado. E, evidentemente, se for esse o tom da petição, ele vai concluí-la pedindo o quê? A sua exclusão do polo ativo. Caso em que o juiz, então, terá que dar aí uma decisãozinha interlocutória, decidindo se, afinal de contas, é ou não é necessário o litisconsórcio. Se for, vai mantê-lo. Se não for, vai tirá-lo, excluí-lo do polo ativo. Sendo de se observar que, seja qual for a decisão do juiz, num sentido ou no outro, qual é o recurso adequado contra a decisão do juiz. Apelação, agravo ou recurso de revista no TST? Claro que tem que ser o agravo, porque é uma decisão, a decisão que mantém ou exclui alguém é uma decisão interlocutória. E até concordo se vocês disserem que eu acho que nesse caso o agravo vai ter que ser de instrumento, né? Porque retido, gente, não dá, né? Retido não dá. Retido só é examinado depois da apelação, na fase de apelação. Tá? Até aqui, até esse momento, gente, ao descrever essas três atitudes possíveis que o litisconsorte citado pode assumir: participar, não participar ou tentar se excluir, eu acho que eu não causei a vocês nenhuma surpresa. Né? Eu narrei três atitudes, digamos, esperáveis. Agora, eu preciso concluir dizendo para vocês que de uns anos para cá, o STJ, nos poucos casos, não são muitos, o STJ, nos casos que o STJ apreciou, ele tem admitido, o STJ, ele tem admitido uma quarta atitude possível. E esta causa uma certa perplexidade. O STJ tem admitido que, dependendo do caso, dependendo das circunstâncias, já eu vou dar exemplo, o litisconsorte citado para assumir o polo ativo pode decidir comparecer e participar, mas não na condição de coautor, mas sim na condição de réu. Ele pode preferir, em vez de ocupar o polo ativo, ele pode preferir comparecer no polo passivo. Tá? Eu já vou dar exemplo. Claro, caso em que, evidentemente, ele vai contestar o pedido inicial, se ele preferir figurar como réu. Mas, professor, ele não é litisconsorte ativo. Mas o STJ entende que o que é importante é que ele venha, é que ele seja citado, que ele integre o processo. Se ele vai ficar no polo ativo ou no polo passivo, depende do seu interesse no caso concreto. Deixa eu lhes dar o exemplo, talvez mais evidente em que isso acontece, para vocês poderem aceitar melhor essa solução do STJ. Olha só, parem um minutinho, vou contar uma história para vocês rápida. Duas pessoas, acho que dois amigos, não lembro bem, um casal, não lembro, decidiram comprar um apartamento. Tá? Portanto, um objeto indivisível. Todos de acordo? Professor, mas não dá para dividir um apartamento? Não, não dá. Né? Porque não vai ficar um banheiro de um lado, cozinha do outro. Tá? Então, os dois compraram, ambos compraram, celebraram um contrato de compra e venda de um objeto indivisível. Pergunta a você, é possível acontecer isso? Duas ou mais pessoas adquirirem o mesmo bem? Claro que é, caso em que se forma qual fenômeno velhíssimo conhecido nosso? Condomínio. Tá? Então, o que aconteceu foi que A e B, juntos, compraram um imóvel indivisível de C. O que aconteceu no caso concreto? Passado algum tempo, o apartamento apresentou defeitos.
vícios que não eram visíveis, já estou dando a dica também, não eram visíveis no momento da aquisição. Portanto, os famosíssimos senhores civilistas, vícios redibitórios. Né? Não lembro o que era esse de encanamento, tinha lá um problema qualquer no apartamento. Os dois compradores, os dois condôminos, reagiram de formas diferentes a esses vícios. Como assim? Um deles, não queria mais o apartamento por conta disso. Então vamos por partes. Quando alguém compra uma coisa com vício redibitório, portanto com vício que era oculto, e que depois se manifesta, e que torna a coisa inadequada ao uso, essa pessoa, o comprador da coisa com vício redibitório, tem, se quiser tomar alguma medida, duas alternativas. A lei, estamos no âmbito do Código Civil, não estou nem entrando no Código do Consumidor. Aqui era uma relação civil, dois particulares. Quais são as duas opções de quem compra algo com vício redibitório? Bom, o comprador pode optar entre pedir a resolução do negócio, desfazimento do negócio, a chamada ação redibitória, ou pode pedir que o negócio seja mantido, a venda seja mantida, mas que haja uma redução, um abatimento no preço, é a chamada ação quanti minores ou estimatória. Isso fica a cargo do comprador. Cabe a ele optar entre desfazer o negócio ou pedir o abatimento do preço, se quiser pedir alguma coisa. Tá? O que acabou acontecendo no caso concreto examinado? Os dois compradores passaram a divergir sobre a solução. Esse aqui queria desfazer o negócio. Não queria mais o apartamento, não suportava aquele vício. E este aqui não queria desfazer, eu queria manter o negócio, quando muito pedindo um abatimento, mas não queria desfazer. O que acabou acontecendo? Brigaram, por teimosia, quis propor ação. Só que o litisconsórcio aqui, não sei se vocês concordam, o litisconsórcio é necessário. Por quê? Porque todos os contratantes, lembram? Relação jurídica una, indivisível, com mais de um titular. Tem que chamar, e no campo da legitimidade ordinária, tem que chamar todo mundo, litisconsórcio necessário e unitário. Bom, qual foi a consequência? A promoveu sozinho a ação contra o vendedor e pediu que o juiz mandasse citar B, para integrar o polo ativo. B foi citado, ficou com raiva e percebeu que o interesse dele não era desfazer o negócio. O interesse dele era manter o negócio. Ele não queria desfazer a venda do produto. O que ele fez? Ele veio para o processo. Só que em vez de optar por integrar o polo ativo junto com o seu condômino, com o seu companheiro ele optou por figurar no polo passivo. E contestou a ação, dizendo que não era caso de desfazer o negócio. E o STJ reconheceu a ele essa possibilidade. Então, voltando para o nosso quadro, a gente tem que admitir que uma quarta possibilidade, dependendo das circunstâncias, dependendo do caso, seria o litisconsorte preferir, dependendo das circunstâncias, ocupar o polo oposto e contestar o pedido. Tá? Então, vocês encontram decisões nesse sentido. Tá? Então, eu acho que são essas as possibilidades aqui que a gente tem. Claro, estamos pressupondo o acolhimento da teoria moderna. A teoria clássica não traz nenhuma dessas dificuldades, porque na teoria clássica ou todo mundo vem junto ou não tem ação. Só para concluir, gente, uma vez que nós entramos nesse assunto e eu quero ir até o fim, uma coisa que causa uma certa dificuldade em relação a essa teoria moderna é a seguinte, veja se vocês compreendem isto. Nos exemplos que eu dei até agora, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 3 litisconsortes necessários, sendo que 2 queriam propor ação e um chato de galocha, por capricho, não concordava. Então eu disse para vocês que pela teoria moderna esses 2 propunham e forçavam o chato a vir, cabendo ao chato optar entre figurar no polo ativo ou no polo passivo ou silenciar. Agora, se a gente mudar um pouquinho as circunstâncias, vamos alterar um pouco a situação. Vamos imaginar
que haja um litisconsórcio necessário desses três aqui. Esses dois agora, imaginem que sejam dois jovens, inexperientes, impulsivos, impetuosos, que queiram propor ação e vão procurar o seu companheiro, que agora não é mais um chato, o seu companheiro é um sujeito ponderado, maduro, etc. E que diga para eles o seguinte: meus companheiros A e B, gosto muito de vocês, vocês estão me convidando, eu não teria nenhuma oposição em participar com vocês, mas eu não vou participar não por chatice, não por capricho. Eu não quero participar porque eu acho que nós vamos perder. A ação que vocês querem propor contra o terceiro, vocês não têm razão. Vocês estão querendo me forçar a participar de uma aventura jurídica e eu não quero. Ao que os outros jovens vão dizer, mas e daí? O que pode acontecer? Grande coisa participar, se a gente perder, dane-se. Ao que ele responde, mas quem perde tem que arcar com as custas, despesas, honorários da parte contrária, verbas de sucumbência em geral. Cuidado. Mesmo com essas ponderações, A e B, os jovens impetuosos e impulsivos propõem a ação. E pedem ao juiz que mande citar C, e C é citado. Bom, primeira coisa, se vocês são advogados de C, ou forem consultados por C, qual daquelas 4 atitudes vocês recomendariam nessa altura do campeonato? Qual seria a melhor atitude? E, bom, ele não quer participar, mas ele também não quer vir para o lado contrário. Então, qual seria a melhor atitude possível? Eu acho que é não participar, é silenciar. Né? Pode até fazer uma petição para dar uma satisfação para o juiz, dizendo, excelência, fui citado, muito bem, está certo, mas, olha, vim avisar que eu não vou participar. Muito obrigado, não vou participar. Tá? Silencia, não participa. O que pode acontecer daí? Vamos supor que, ao final, não dê outra. Imaginem que, ao final, saia a sentença de improcedência, tal como C havia previsto. Eu até fico imaginando, o que vocês acham que nesse momento C vai dizer para os seus companheiros? Tá vendo, seus moleques? Não avisei vocês que a gente ia perder? Olha só o que deu. Só que a minha pergunta para vocês, como futuros juízes, é a seguinte: nesta sentença, a sentença vai ser de improcedência. Vamos por partes. Transitada em julgado, quem é que vai ser atingido pela eficácia da coisa julgada? Primeira pergunta. Resposta: não tem jeito. Pela eficácia da coisa julgada, todos. A, B e C. Por quê? Como nós vimos, basta que C tenha sido citado para que, participando ou não, ele esteja integrando o processo. Então, pela coisa julgada, os 3. Mas não é isso que eu quero perguntar. A pergunta é, como é que o juiz, nessa sentença, fixará a verba de sucumbência? Vocês, na hora de, na sentença, fixar os honorários, custos, vocês vão condenar quem a pagar honorários advocatícios ao réu? Só A e B? Os 3? Ou só C para largar a mão de ser chato? Aqui é que é o ponto que às vezes a gente se esquece. Gente, é verdade que os 3 estão integrando o polo ativo. Os 3 foram, o C foi citado, ele está integrando o processo. Mas, por outro lado, vocês não podem nunca perder de vista que os honorários, custas, a verba de sucumbência em geral, é regida por qual princípio? Eu acho que eu já cheguei a falar aqui. Qual é o princípio que rege a verba de sucumbência? É o princípio da causalidade, o que significa dizer que o juiz imporá o pagamento de custas e honorários a quem deu causa ao processo. Ora, se a ação foi proposta só por A e B, o juiz mandou citar C e ele nem sequer participou, me parece óbvio que, por conta do princípio da causalidade, a verba de sucumbência só pode ser imposta a e B. C fica isento. Tá? C fica isento.
É uma forma de preservar aquele que não quis participar e que veio e foi chamado a contragosto. Para finalizar esse assunto, gente, já tendo me aprofundado bastante nele, eu só levantaria mais duas perguntas para vocês a respeito dessa teoria moderna. A primeira pergunta: em todos os exemplos que eu dei, nós tínhamos 3 litisconsortes necessários ativos, 2 querendo propor ação e 1 não. Então, nós víamos que os 2 podiam propor ação e chamar o terceiro. Mas vamos mudar um pouquinho e vamos imaginar que, por hipótese, dos 3, agora, vamos imaginar que, por hipótese, só 1 queira propor ação. E os outros 2 não. A pergunta é, será que este 1 sozinho pode propô-la e mandar citar os outros 2? Ou será que precisaria pelo menos da maioria? O que é que vocês acham? Eu acho que a solução que a gente pode dar para isso, não sei a opinião de vocês, mas na minha opinião, assim, essa teoria moderna é uma teoria acolhida porque ela visa proteger e prestigiar qual princípio do processo civil? O do acesso à justiça. Então, por coerência, se ela é uma teoria que favorece, que prestigia o acesso à justiça, então eu acho que a consequência dessa teoria é que basta que 1 queira propor ação para que proponha e mande chamar os demais. Tá? Não precisa da maioria, basta a vontade de 1 para propor ação. E uma última consideração é a seguinte: essa teoria moderna resolve um problema que a teoria clássica não resolve, que é a seguinte: imaginem que os 2 aqui queiram propor ação e vão atrás do terceiro litisconsorte necessário. Vamos imaginar que este terceiro não é que ele recuse, mas digamos que esse terceiro, que é litisconsorte necessário, esteja, como dizem os oficiais de justiça, em local incerto e não sabido. Bom, como fazer? O sujeito sumiu. E ele tem que propor junto a ação, porque ele é litisconsorte necessário. Se for a teoria clássica, gente, não vai ter ação. Porque ele tem que vir junto. Vai ter que achar o sujeito. Agora, se em vez da teoria clássica nós acolhermos a teoria moderna, como é que nós resolveríamos esse problema? A ação é proposta pelos 2 e os 2 pedem a citação do faltante. Mas, professor, você não acabou de dizer que ele está em local incerto e não sabido? Como é que vai citá-lo? Eu devolvo a pergunta. Como é que se cita alguém que está em local incerto e não sabido? Cita-se por edital. Cita-se por edital. Até caberia. Vocês vejam que quantas questões essa teoria moderna suscita, né? Por exemplo, caberia até perguntar o seguinte: se ele for citado por edital aqui e não aparecer, seria caso de dar a ele um curador especial? Lembram que nós estudamos curador especial? E uma das hipóteses de nomeação de curador especial era ao réu revel citado fictamente. Aqui a gente poderia pensar, bom, mas esse sujeito não é réu revel. Ele foi citado fictamente, mas ele não é réu. Mas é que a gente tem que, por outro lado, pensar que o Código de Processo Civil não previu lá, quando foi feito na década de 70, não previu essa teoria moderna, né? Vocês nomeariam um curador especial? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: ele vai sofrer os efeitos da coisa julgada? Vai. E ele foi citado fictamente, o que significa que a gente não sabe dizer se essa citação de fato chegou ao seu conhecimento. Então, eu acho prudente nomear. Até porque é preferível pecar. Eu sempre sustento, em relação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, é sempre preferível pecar pelo excesso de cuidado, de zelo, do que pela falta. Então, é melhor nomear um curador especial para ele, para ver se ele não está sendo prejudicado, para acompanhar o processo.
Deu para acompanhar mais ou menos esse assunto da formação do litisconsórcio necessário? Cabe então formular a última pergunta, que é a seguinte: professor, você apresentou para a gente duas teorias, a clássica e a moderna. Qual vocês gostaram mais? Em todas as classes presenciais que eu pergunto isso, 99% dos alunos preferem a teoria moderna. Eu até brinco dizendo, é claro que preferem, porque eu gastei 30 segundos para falar da teoria clássica e 1 hora para falar da teoria moderna. Mas a verdade é que as duas teorias ainda têm defensores, vocês vão encontrar as duas opiniões, ambas são respeitáveis, mas há uma tendência, hoje em dia, inclusive dos tribunais superiores, há uma tendência pela teoria moderna. Até porque vocês sabem que há uma tendência hoje por prestigiar muito o princípio do acesso. Né? O princípio do acesso tem sido muito prestigiado. Então, teoria moderna. Para a gente já ir encerrando o tema do litisconsórcio, a gente não pode deixar de enfrentar um assunto fundamental. Então, só para a gente ter sistematizado isso na nossa cabeça. Nós já vimos o que é litisconsórcio. Já falamos do problema do litisconsórcio multitudinário, lembra aquele litisconsórcio de muita gente, como é que faz para diminuir? Já enfrentamos a questão de saber quando que o litisconsórcio é unitário, simples, facultativo ou necessário e as diversas combinações possíveis. Já enfrentamos o problema da formação do litisconsórcio necessário, que é esse problema sério. Falta nós enfrentarmos, gente, o tema do regime do litisconsórcio, que é fundamental. É dos mais importantes. Não é tão complicado. Regime do litisconsórcio. Professor, o que é exatamente o quê? Quando você usa essa expressão, regime do litisconsórcio, você está se referindo a quê? O que quer dizer isso? Tratar do regime do litisconsórcio é enfrentar a questão de saber o seguinte: quando há um litisconsórcio e um dos litisconsortes pratica um determinado ato no processo, como é que esse ato repercute em relação aos demais? Por exemplo, se tem 2 réus no processo, os 2 são citados, tá? Um contesta, o outro não. Pode acontecer. A contestação do primeiro aproveita o segundo? O que é que vocês acham? Ou vamos imaginar 3 autores propondo ação contra um réu. E a sentença é contra eles, de improcedência. Só um apela. E essa apelação é acolhida. Os 3 são beneficiados? Ou só aquele que apelou? Então, é isso que está por trás, é isso que eu quero, é isso que nós vamos abordar dentro desse tema do regime. Então, o que é regime do litisconsórcio? É a questão de saber qual é a repercussão, né, qual é o reflexo dos atos de um litisconsorte sobre os demais litisconsortes. Tá? Intuitivamente, quando eu pergunto a vocês se os atos de um aproveitam aos demais, o que vocês tendem a responder? O que vocês responderiam? Será que aproveita ou não? Eu acho que acerta quem responder depende. A questão não é de sim ou não, não é tão simples. Depende. E, como sempre, depende daquelas classificações, por isso que elas são tão importantes. Eu diria para vocês o seguinte, parem um minutinho e olhem para cá. Nós vimos que há 2 grandes classificações. Uma quanto à formação, necessário e facultativo. E outra quanto ao resultado, unitário ou simples. Pois muito bem, dentre essas 2 classificações, tem uma que é decisiva, fundamental, essencial para identificar o regime do litisconsórcio. Qual das 2? O que vai ser fundamental vocês analisarem se quiserem saber se os atos de um vão ou não beneficiar os demais?
vai ser fundamental, essencial, vocês verificarem se o litisconsórcio é simples ou unitário. Isto é, se o resultado tem que ser idêntico ou se pode ser diferente. Por que é esta classificação que é decisiva e não a outra? Pelo seguinte, gente. Essa classificação aqui é que diz se o resultado tem que ser igual para todos ou não. Pois muito bem. Veja se vocês entendem o que eu vou dizer. Olhem para cá. Quando o litisconsórcio é simples, isso significa que os litisconsórcios saíram do mesmo ponto, mas podem chegar a resultados, a destinos diferentes. O que significa dizer que cada qual tem ali dentro do processo o seu percurso, não precisa ser o mesmo. O resultado, afinal de contas, não precisa ser igual. Eles podem chegar até a resultados completamente opostos. O que quer dizer que quando o litisconsórcio é simples, o regime do litisconsórcio é o da autonomia. O que um faz não beneficia nem não afeta os companheiros. Afinal de contas, os resultados podem ser diferentes. Então, cada um tem seu caminho, cada um tem seu percurso. O que um faz não afeta, nem beneficia, nem prejudica, nem nada os demais. Muito diferente será a situação do litisconsórcio unitário, porque aí eles saem do mesmo ponto e tem que chegar todos no mesmo resultado. Nunca esqueçam, gente, espero que não esqueçam, que o litisconsórcio necessário pressupõe que no processo exista a discussão sobre uma relação jurídica una e indivisível. É uma bola de concreto no qual duas ou mais pessoas estão grudadas. Então elas andam juntas, grudadas, porque tem que chegar todas no mesmo resultado. Então aqui o regime é o da vinculação entre os litisconsórcios. O que um faz beneficia a todos. Porque o resultado não pode ser diferente. Não é possível que o ato de um beneficie um e não beneficie os demais. Porque se isso acontecesse, os resultados acabariam se separando. A relação discutida ali é uma só, é una e indivisível. Tá? Tudo bem? Eu até gosto de comentar o seguinte, gente, só para ajudar vocês a gravarem bem. Se nós tivermos que escolher um lema, um grito de guerra, para os litisconsortes simples primeiro, qual seria esse lema, qual seria esse grito de guerra? Para os litisconsortes simples seria cada um por si. Cada um por si. O litisconsórcio é simples, cada um, os resultados podem ser diferentes, cada um por si. Agora, se nós tivermos que escolher o grito de guerra, o lema dos litisconsortes unitários, qual será ele? Um por todos, um por todos e todos por um. Eis aí o grito de guerra dos litisconsortes unitários. Um por todos e todos por um. Os litisconsortes unitários são tais como os três mosqueteiros. Tudo bem? Então, acho que aqui, até esse momento, não tem grandes mistérios, nem segredos, nem dificuldades. Acontece o seguinte, eu poderia parar aqui e mudar de assunto. Mas, se assim fosse, eu não teria, digamos, resolvido por completo o problema do regime. O problema do regime tem que ser aprofundado. Como assim, professor? Deixa eu aprofundar primeiro, vamos pegar aqui o litisconsórcio simples primeiro. Se um litisconsórcio é simples, o regime é da autonomia, cada um por si. Acabamos de ver. Tá? O que significa que, em princípio, os atos praticados por um não beneficiam os demais litisconsórcios. Vocês estão de acordo?
Então, agora eu vou colocar uma situação concreta de litisconsórcio simples para a gente enfrentar. Vamos imaginar que uma pessoa seja vítima de um acidente de trânsito. Ela está parada no carro, vem alguém e bate no seu carro. Tá? Bate. Tinha lá a pessoa que estava dirigindo o carro, que ela consegue ver o nome, descobrir o nome da pessoa que estava dirigindo, o condutor do veículo, e ela, então, vítima, propõe uma ação contra duas pessoas, contra a pessoa que estava dirigindo, que é o condutor, e, além disso, a vítima tem o cuidado de fazer uma pesquisa no, como chama, no departamento de trânsito, para descobrir em nome de quem o veículo... Vocês sabem que o proprietário responde solidariamente pelos danos que o seu veículo ocasionar a terceiros. Então, a gente pode mover uma ação contra o condutor e contra a pessoa que figura como proprietária, né, o proprietário no Detran. Tá? Por que foi possível, acabamos de estudar, por que foi possível formar um litisconsórcio aqui? Qual é o liame que há entre eles? É o fenômeno da solidariedade. Eles são responsáveis solidários pelos... Que tipo de litisconsórcio, portanto, existe aqui? Acabamos de estudar também. Facultativo, simples, artigo 46, inciso 1 do Código de Processo Civil. Litisconsórcio facultativo e simples. Não vou nem falar do facultativo, o que nos interessa aqui é que o litisconsórcio é simples. Porque os resultados podem ser diferentes. Né? De fato, vamos ver, vamos abordar todas as possibilidades. Vamos imaginar que ambos os réus sejam citados, o condutor fique revel. Então, o condutor, quietinho. Não se pronuncia, não se defende. O proprietário no Detran, este sim, se defende dizendo o seguinte: Excelência, engano, eu não respondo por isso, porque embora eu figure como dono no Detran, na data do acidente eu já tinha vendido o carro. Lembrem-se, senhores civilistas, que a venda de um bem móvel não se opera com registro no Detran. A venda de bem móvel no Brasil se opera quando há a tradição deste bem. Então, ele vai alegar que, embora não tenha sido regularizada a situação no Detran, ele, na época do acidente, já tinha vendido o carro e já tinha ocorrido a tradição. Tá, é uma defesa possível, não é? Então, ele não responde, não é devedor solidário. Ora, esta defesa aqui que ele apresentou, se acolhida, beneficia o condutor do veículo ou não? Claro que não, porque o condutor do veículo é o condutor do veículo, ele estava dirigindo o carro, não interessa quem é o dono. Ele responde pela sua condição de condutor. O que significa dizer que provavelmente a sentença vai ser de procedência contra o condutor, que ficou revel, e de improcedência contra o proprietário que provou que não é proprietário. Tudo bem? O que é possível, porque o litisconsórcio é simples. Tá? E sendo o litisconsórcio simples, os atos de um, em princípio, não beneficiam os demais. Mas deixa eu mudar só um pouquinho, gente, para perguntar para vocês o seguinte. Vamos imaginar que nessa mesma situação idêntica, o condutor fique revel e o proprietário do veículo se defenda, o proprietário lá no Detran se defenda, não para dizer que tinha vendido, ele não vendeu, mas ele se defenda para alegar que não houve nenhum dano à vítima. O carro não sofreu dano nenhum. A minha pergunta é, se o juiz acolher essa defesa, ela vai acabar beneficiando também o condutor que ficou revel, senhores advogados? Sim ou não? Claro que sim. E por que que sim? Primeiro, porque a sentença tem que ser um ato lógico e coerente. Como é que é possível, na mesma sentença, o juiz dizer que a vítima não sofreu nenhum dano e, ao mesmo tempo, condenar o condutor a ressarcir danos? Que danos, se não houve dano nenhum?
Então, neste segundo exemplo, em que a defesa foi deste tipo, ela sim vai acabar beneficiando o outro, mesmo sendo um litisconsórcio simples. Resta perguntar, que lição a gente extrai desses dois exemplos? Qual é a diferença entre exemplo 1? Por que no exemplo 1 vendi o carro, a defesa não se estendia ao litisconsorte, ao passo que no segundo exemplo, a defesa não houve dano, se estende? Talvez a gente pudesse extrair como lição o seguinte: uma defesa do tipo vendi o carro, venda do carro, é uma defesa de cunho pessoal, diz a ver com os atributos daquele réu, tem a ver com a qualidade daquele. Só aquele réu poderia alegar isso. Por quê? Porque ele é réu em razão da alegada condição de dono. Então ele está se defendendo, não sou mais dono. Então é uma defesa de cunho pessoal. E se ela é de cunho pessoal, ela não pode beneficiar o outro. Ao passo que a defesa do tipo não houve nenhum dano, não é uma defesa associada à pessoa do réu, é uma defesa de cunho geral, ligada à obrigação de indenizar. É uma defesa que, se o condutor tivesse contestado, ele poderia também ter alegado? Claro, qualquer réu pode alegar isso. Então ela acaba de cunho geral, defesa de cunho geral, e não de cunho pessoal. Isso nos obriga, então, gente, olha que coisa complicada. Isso nos obriga a pensar no seguinte, olha só. Quando alguém nos pergunta se a contestação de um réu vai beneficiar os demais, claro, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se o litisconsórcio é simples ou se ele é unitário. Se ele for simples, em princípio, o regime é o da autonomia. A contestação de um não beneficia os demais. Mas para ter certeza dessa resposta, a gente vai precisar ler a contestação para ver que tipo de defesa foi alegada. Se é uma defesa de cunho específico, pessoal, caso em que não vai beneficiar os demais, ou se é uma defesa de cunho geral, genérico, caso em que sim vai acabar beneficiando. Não tem jeito, tem que ler. Querem ver um exemplo que eu sempre dou também, porque eu já vi no caso concreto? Era a seguinte situação. A Fazenda Pública promoveu a cobrança de um tributo que era devido parte por X, parte por Y. Metade do tributo era devido por X, metade do tributo era devido por Y. O que acabou acontecendo? X ficou revel. Tá? Se Y se defende alegando paguei a minha parte, o acolhimento dessa defesa beneficia X? Não, porque ele está alegando paguei a minha. Portanto, é uma defesa de cunho pessoal, específico dele. Vai beneficiar ele, não o outro. Ok? Agora, se ele se defender alegando uma defesa do tipo... Se ele, por exemplo, se defender alegando que o tributo é inconstitucional e, portanto, indevido, essa defesa, se acolhida, vai beneficiar também o revel? Vai, porque não é uma defesa de cunho pessoal. É uma defesa que atinge a própria obrigação de pagar. Ela é de cunho geral. O outro poderia ter alegado também. Então, acaba, mesmo no litisconsórcio simples, o ato de um acaba beneficiando os demais, se tiver esse cunho, essa natureza geral. Então, para terminar a aula, que nós não temos mais tempo, vamos parar aqui. Se o litisconsórcio é simples, em princípio, autonomia. Mas antes de ter certeza, antes de dar uma resposta definitiva, leiamos o que o litisconsorte alegou. Porque se for uma defesa de cunho geral, mesmo no litisconsórcio simples, acaba beneficiando os demais, uma vez que a sentença tem que ser um ato lógico e coerente. Não pode padecer de contradições. Tá? Fico devendo para a próxima aula,
no começo da próxima aula, a gente aprofundar um pouco o regime do litisconsórcio unitário que faltou, mas a gente faz isso rapidamente na próxima aula. Até lá.